Canaldez, Bíblia, a maior mentira da humanidade. Valeu! Surgimos da África, conquistamos a Ásia e a Europa, criamos civilizações e religiões. A Terra foi plana, a Terra foi o centro. Nós fomos os primeiros, nós fomos maiores que o universo. Mas aí Gagarin foi os céus e disse: A Terra é azul. Olhei para todos os lados, mas não vi Deus. Não esqueça de compartilhar, de divulgar, de distribuir, informar, dar o like. E muito obrigado a todos por isso. Fico muito satisfeito com o like de vocês. E aproveita a imagem do Cristo levando um raio na cabeça, porque essa é rara. Valeu! Coloca essa tela para a gente lembrar que há 4 anos atrás, o que são os azuis era a quantidade de indivíduos dentro da religião. E o verde é o mais recente. Então a gente observa aqui tanto católicos quanto evangélicos diminuíram significativamente. Por quê? Porque o nosso trabalho tem sido bom, constante e contínuo. Cada vez diminui mais. Isso aí é só um texto que eu coloco para as pessoas lerem e ver a birutice, as coisas sem nexo que a religião representa. Valeu! Olá, como vão? Esse é o canal Desde Descrente em Sobrenatural. Esse aqui é mais um vídeo da série. Esse da série Bíblia, Mal Mentira da Humanidade, Gênesis capítulo 2, erro 94. Essa é a série Erros. Então vamos lá, versículo 5. E toda planta do campo que não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Isso é um erro de uma idiotice sem precedente. Mas vamos lá. Erro 94. É um erro absurdo e completamente idiota. A imensa diversidade botânica que existe em todo o planeta é altamente específica por região e tem uma relação profunda com o tipo de fauna. Mas esse conto idiota da Bíblia, nada disso é levado em conta. Os insetos que nunca foram criados, que têm uma relação fundamental com a polinização, né? Deus nunca criou inseto. Um segundo aspecto é que a natureza precisava que o homem lavrasse a terra. Isso é de uma burrice absurda. Nunca existiu qualquer planta específica para o ser humano. Todas foram domadas, domesticadas, né, pelos seres humanos através de milhares de anos. Outro absurdo que aparece é que todas brotaram de sementes. Árvores que demoram centenas de anos, em 7 dias chegaram à idade adulta, só sendo completamente idiota para acreditar nessa asneira. Isso é mais uma ignorância por desconhecimento desse povo que habitava o deserto cananeu, povo tosco, ignorante, supersticioso, como todos da época. E tolo. Essa turma escreveu esse texto, não tinha conhecimento de botânica ou zoologia. Era gente muito ignorante e muito simplória. Essa é mais uma prova que esse livro é um monte de mentiras escrita por gente inculta, tosca e muito ignorante. Só imbecilóides idiotizados como os protestantes crentes evangélicos acreditam na literalidade bíblica. Você já ouviu falar do cedro do Líbano? Então, é uma das árvores mais imponentes, acima da força da eternidade. Nos primeiros anos de vida, ele obtém apenas 5 centímetros de altura. Ou seja, Adão já nasce adulto e a árvore vai demorar centenas de anos para chegar a um tamanho. Depois, aos 4 anos, ele começa a crescer 20 centímetros por ano. Ou seja, em 10 anos, ele vai crescer 2 metros. Em 10 anos, ele vai crescer 2 metros. E aos 40 produz semente. Aos 40 anos que ele vai produzir semente. Tá? Ele vai ter que esperar 40 anos. Adão, mas tudo bem, é mentira. Isso é mentira. E segundo a Bíblia, a idade da Terra é geralmente em torno de 7 mil anos. Mas aí, vamos lá. As árvores desmentem a literalidade bíblica. Como? Vamos seguir em frente. Velha Tidico, né, é uma planta que está localizada na Suécia, é o abeto norueguês, de 9.550 anos, foi conhecido como a árvore mais velha do mundo. Entretanto, a velha, como é chamada, é uma árvore clonal que gerou troncos novos, galhos e raízes ao longo de milênios. Ou seja, ela vai botando galho dentro da terra, vai nascendo outra, tem, assim, 9.550 anos. Mas tudo bem, dessa forma, em vez de tratar-se de uma árvore individual de longa idade, a cônife é uma espécie inconstante. Estima-se que o tronco atual tem algumas centenas de anos, mas que a árvore sobreviveu pelo processo de estratificação quando um galho entra em contato com o solo e uma nova raiz nasce, chamado mergulhia, para quem não conhece. Tá? Pando, essa aqui é o pando.
Ainda no segmento de árvores clonais, o pando, os gigantes, a pando ou gigante trêmulo é uma colônia de árvores nascida de um único álamo trêmulo masculino e com números verdadeiramente impressionantes. O sistema de raiz do pando é considerado um dos organismos vivos mais antigos do mundo. Possui 80 mil anos. Porra, como é que a Terra tem 7 mil nessa titica dessa ideia imbecil, dessa literalidade? Como é que um ser que tem 80 mil anos pode existir? É um ser vivo. Estima que seu peso total chega a 6.500 toneladas. Quantas espécies de plantas existem no mundo? Então, estima-se que foram criadas, quer dizer, no dia da criação, Deus criou 350 mil espécies de plantas com especificidades diferentes, né? 140 mil são fungos, que também não está descrito, que fungo ele não produziu nenhum, fungo e inseto, e a atmosfera não fez. Agora vamos lá. Nós temos 7 grandes biomas, a tundra, taiga, floresta temperada, floresta tropical, savana, pradaria e deserto. Os biomas são aquisições terrestres com vegetação característica, um tipo de clima predominante, e esses aspectos dão o bioma seu caráter. Ou seja, as árvores que nascem em algum lugar não podem nascer em outro. Então, além de produzir tudo isso, tem que ser específica, né? E nascer tudo de semente adulta. Mas tudo bem. Mais um problema. As plantas aquáticas. As plantas aquáticas, então, quais são os 4 grupos de plantas aquáticas? As micrófitas aquáticas, as hidrófitas, as liminófitas e plantas palus, que são as plantas de lagoas, etc. E as terrestres são as peridófitas, gimnospermas, angiospermas e as briófitas. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Não fez chover, mas as plantas aquáticas estavam onde? No deserto? Estavam no seco? Você já percebeu que essa porra desse livro é um monte de mentira? Será que você não consegue botar isso na cabeça e parar de acreditar na literalidade bíblica, que aquilo é tudo mentira? As plantas precisavam de chuva para crescer, mas elas nascem dentro d'água. Elas precisam de chuva para crescer. Por quê? Existem animais que só existem no Brasil. Por exemplo, mico-leão dourado, tatu-bola, peixe-boi e arara azul. Não existe em outro local. Então esses animais foram lá para a Arca de Noé. Olha só, sou idiotice. Crente burro que nem um asno. Eles foram para a Arca de Noé, depois voltaram pelo avião da TAM e cada um ficou no lugar. O mico-leão dourado só existe numa área do estado do Rio, que é o Poço das Antas. Só lá que ele existe, em nenhum outro lugar. Foi levado para fora e foi reintroduzido. A arara azul só existe no Brasil, não existe em outro lugar. O peixe-boi da Amazônia só existe na Amazônia. O boto rosa também só existe na Amazônia, não é no Brasil, na Amazônia. Não existe em outro lugar, só existe no Rio Amazonas. Porra, será que você não consegue entender? Né? Então vamos lá. Isso são as chamadas espécies endêmicas. O ambiente lá tem características de clima, solo e água e abriga 20 mil espécies de plantas, das quais 8 mil são endêmicas. Ou seja, tem planta que nasce só naquela ilha. Então Deus foi lá, pegou aquela ilha e pá, botou aquela planta ali. Por exemplo, o pássaro dodô, que aparece nos filmes, que foi extinto. Ele só existia naquelas ilhas lá no meio do Oceano Índico. Porra, sem você, será que não está vendo que isso é tudo mentira? Né? Como é que Adão foi lá no Oceano Índico dar o nome do pássaro dodô? Fim, não aguento com vocês. Vocês são burros demais. É isso. Insuportavelmente e teimosos. E continuo desafiando se alguém tem competência, capacidade de me encarar num debate sobre a literalidade bíblica dos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis. Está desafiado qualquer crente, pastor, qualquer bosta que queira debater isso comigo. E vai ser de forma educada, tá? Porque eu tenho educação, não tenho paciência com besteira. Tchau, fui. Essa é a lista dos canais do YouTube que combate esse grupo de picaretas e estelionatários da fé, que nós vemos vencendo cada um deles lentamente. Eles vêm perdendo seguidores, vêm sendo desmascarados, mas nosso trabalho está só iniciando. Então, galera, se vocês puderem se filiar a todos esses canais, se puderem ajudar a contribuir, tudo que puderem fazer, tá essa lista aí. São 4 listas. Se vocês conhecerem alguma outra pessoa a mais de outro canal que não esteja listado aqui, me comunica, me manda um aviso que eu agradeço. Valeu, obrigado.